somos da escola Manuel Luiz de Maria, da matéria de eletiva de artes. Nosso grupo é o Cápsula do Momento. Os componentes são eu, Emily Tamires, Yara Cipriano, Heloísa Dantas e Nayara Silva. Boas-vindas aos nossos ouvintes. Somos do grupo Cápsula de Momentos e estamos com uma convidada especial, uma grande mulher, professora e militar, Luana Alves. Professora Luana, o que levou a escolher letras como carreira? Na verdade, vou ser sincera, tá? Eu queria passar em concurso, independente de qualquer coisa. Então, quando falava letras português, na minha cabeça eu achava que lá eu ia aprender gramática, né? E eu acho que a maioria das pessoas que não conhecem o curso acha que você vai para aprender gramática, e não é, né? Tem sim as disciplinas de gramática, mas é muito pouco. E aí, nesse percurso, é que surgiu a oportunidade de ser professora. Mas até então, a minha intenção era aprender gramática. Quais experiências ou momentos decisivos a inspiram a tornar uma professora de português? Na verdade, eu gosto muito de gramática, né? É uma área que eu me identifico bem. E aí, depois que eu passei no concurso para professor, né? Veio porque é muito amplo ser professor, né? Principalmente professor de língua portuguesa, que você vai trabalhar com literatura, com gramática, com produções textuais, né? E aí veio a possibilidade de trabalhar redação. E isso, eu confesso a vocês que me inspira muito, trabalhar com redação. Luana, conte mais sobre sua trajetória como militar. Na verdade, as coisas vão acontecendo, né? Eu sempre fui fã de concursos públicos, então eu fazia todos que apareciam. E aí surgiu a possibilidade de fazer o concurso para a Polícia Militar, né? Então, dentro de vários concursos que eu já fiz mais um. E aí deu certo, passei, fui embora para Natal, passei 1 ano e 2 meses lá, fazendo curso de formação. Consegui ser transferida para Currais, né? E estou lá, vai fazer 4 anos. Quais os primeiros passos decisivos para ambas jornadas? O primeiro passo é estudar, né? Não tem outro meio. Tem que querer estudar e ser professor e ser militar ao mesmo tempo. Você não foge dos estudos, você tem que ser formado em alguma área, né? Professor, então, tem que ser formado em áreas específicas. No meu caso, português, eu tenho que ser formado em letras. Já para ser policial militar, não precisa dessa formação específica. Precisa da formação, mas não precisa ser uma área específica. Pode ser qualquer formação de superior. Como você inspira os alunos a alcançar o sucesso na vida, especialmente em relação aos vestibulares? Como falar sobre isso, né? Eu sempre pensei assim, quando eu fazia ensino médio, eu tinha muita vontade, né? Vontade de aprender, vontade de ser alguém, né? Porque a gente fala ser alguém, você quer ser alguém. E aí, eu confesso que não tinha aquela pessoa para me dizer por onde eu tinha que ir, né? Qual caminho eu tinha que seguir para conseguir o que eu queria. Eu só lembro de uma professora dizendo assim, isso foi o que ficou na minha mente até hoje, que a vida era um funil, né? Que a vida era um funil. Por que essa vida era um funil? Porque você começava ali uma turma completa, né? Assim, com 40 alunos, e aí no vestibular só ia passar 3, 4. Ela falou aquilo e eu fiquei com isso na mente, a vida é um funil. E a vida é um funil, mas se você for parar para pensar. Mas foi a única coisa que eu ouvi, assim. Eu não lembro de alguém dizendo, não, você faz assim, porque assim vai dar certo. Você traça esse caminho assim. Como é que, né? E aí eu senti a necessidade disso. E eu pensei, quando eu me tornar professora, eu quero ser uma professora que consiga, além de ensinar a língua portuguesa, né? Consiga ajudar os alunos a trilhar esse caminho, a conseguir alcançar esses objetivos. Qual o segredo que você utiliza como professora para que grandes partes dos seus alunos consigam passar em vestibulares? Eu acho que a maior parte é a motivação, sabe? É porque eu amo o que eu faço. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu amo o que eu faço e aí, quando você tem a motivação dentro de si, você consegue transferir essa motivação para as pessoas. E assim,
nós estamos vivendo um momento muito delicado na educação, que é essa baixa motivação, né? Você vê a cada dia as pessoas não têm tanto interesse pela vida acadêmica, e aí é um desafio diário tentar convencer, tentar dizer, olha, você tem que estudar, você tem que fazer as atividades, né? Que se você não fizer, você não vai aprender. Se você só copiar, pegar do outro, a atividade você não vai aprender. Tem várias dessas partes. Quais autores e obras você recomenda para seus alunos e por quê? No caso da literatura, né? Na literatura eu tenho um livro que chamou muita atenção e faz parte do meu processo de aprendizagem. Assim, quando eu não sabia por onde estudar, eu queria fazer vestibular, né? E na época você tinha que ler algumas obras. E aí eu lembro que entre essas obras tinha Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que até eu acredito que eu passei para os alunos do terceiro ano. Essa obra, ela retrata a seca, a miséria, a fome. E aí, querendo ou não, eu lendo aquilo ali, retratava o ambiente onde eu vivia, né? E esse livro ficou muito assim na minha mente e eu recomendo para quem queira. É um livro muito reflexivo, né? Ele faz você refletir sobre a parte que você reclama, a parte que você acha que não tá bom que você tem, a parte que você desiste com facilidade. Então, Vidas Secas, para mim, é um livro fantástico, dentre outros, né? Tem Marília de Disseu, de Tomás Antônio Gonzaga, que é do período arcadista. Tem Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é de Lima Barreto, muito bom também, que retrata a nacionalidade, o patriotismo. Essas obras são bem boas. Como a literatura pode enriquecer o ensino de português e desenvolver habilidades críticas com os estudantes, segundo sua experiência? No sentido de interpretação, né? Ele busca muito que você faça reflexão sobre aquilo que você está lendo. Algumas obras você não consegue decifrá-las assim que você lê pela primeira vez. Tem que ter uma nova leitura, então eu acredito que enriquece nesse sentido. Ao longo da sua carreira, você deve ter testemunhado muitos alunos que se destacaram e superaram dificuldades. Poderia nos compartilhar alguém que alcançou e está trilhando o caminho que queria, através do seu ensino e orientação? Gente, eu tenho vários. Eu acho que citar, talvez alguém fique chateado aí, mas eu vou citar um em especial, né, que é Diego Guimarães, que ele está fazendo o mesmo curso que eu fiz, né, Letras, Língua Portuguesa, e só que o dele é mais, é Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Então, assim, ele está já no quarto período, né, metade da graduação. E ele se identificou muito com o curso, ele passou em outra área, passou em Direito, mas não quis ir, preferiu ficar em Letras, né? E assim, ele sempre fala que é obrigado por ter acreditado nele, essas coisas, e ele ficou muito marcado nessa trajetória na minha vida. Mas tem vários outros, muitos. Quais lições e histórias nos ensinam sobre resiliência, determinação e poder da educação? Gente, a educação muda o mundo, né? Na verdade, aquela frase, parafraseando, né, a citação de Paulo Freire, a educação muda as pessoas, as pessoas mudam o mundo. E assim, eu sou fruto da educação, então o que falar da educação? Para mim, se você quiser, você tem tudo à sua mão. E hoje, com as tecnologias, com tudo que está ao seu alcance, você não precisa sair da sua casa para você aprender, não precisa. Então, assim, para mim a educação é tudo. Esse é o momento mais aguardado do nosso podcast. Nos conte uma sugestão sobre métodos de estudo, organização do tempo e como lidar com a ansiedade antes da prova. Eu vou começar pela última pergunta, né? Como lidar com a ansiedade antes da prova? É preparação. Para mim, a ansiedade é preparação. Vamos lá, quando eu comecei a estudar para concurso, as primeiras provas que eu já estava engatinhando, já estava conseguindo responder as questões e tal, eu ficava muito nervosa, agora muito nervosa mesmo, eu tremia, mas foram as primeiras provas. Aí eu percebi que no decorrer e quando eu ia mais fazendo concurso, mais que eu ia adquirindo experiência, né, estudando, e essa preparação fazia que eu não ligasse mais com aquela prova, eu ia fazer como se fosse qualquer outra prova.
Faça a primeira pergunta, por favor, que eu esqueci. Nos conta uma sugestão sobre métodos de estudo, organização do tempo e como lidar com a ansiedade da prova. Métodos de estudo. Gente, olha, estudar não precisa você passar o dia trancado no seu quarto estudando, não. Não funciona, inclusive. Não funciona. Você tem que fazer o quê? Tem que dar pausas. Eu vou dizer a você que eu nunca morri de estudar. Não é morrer de estudar, é organização. Tem métodos eficazes. Por exemplo, você estudar para uma prova específica, você estudar pelas provas anteriores. Mas é só responder e deixar para lá? Não, não é. O que é que você vai fazer? Você vai pegar essa prova anterior, você vai responder. E as questões que você errar, você vai estudar aquele conteúdo que caiu nas questões. Né? E responder muitas questões. Por exemplo, se você errar uma questão de pontuação. Você vai buscar videoaula sobre pontuação. Vai assistir aquela videoaula, vai aprender e depois vai fazer, procura lá questões sobre pontuação. E aí vai aparecer várias questões, você vai responder e assim você vai conseguir ir melhorando. Faz uma prova, pega outra prova, responde novamente. As questões que errar é as que você vai aprender. E assim sucessivamente. Para mim, esse é o método mais eficaz. Uma que você descobre, primeiro você tem que saber qual é a banca da prova, né, que você vai fazer. Aí você descobre que aquela banca, ela tem um modelo X de questões. Ela sempre cobra questões daquele jeito, sempre. É como a redação do Enem, né? O Enem sempre cobra a redação daquele jeito. Então, se você sabe que sempre cobra daquele jeito, você vai estudar para sair daquele jeito. Nesse período que tem pessoas se preparando para os processos seletivos? Vou deixar uma dica muito boa, que é estudo. Estudo. Gente, olha, nada cai do céu. Não vai cair. Não sempre espere que vai dar certo no dia, não. Você tem que esperar que vai dar certo estudando. Se preparando, não adianta. Não tem fórmula mágica, né? Chegou lá, não, a professora disse que vai dar certo, então eu vou aguardar, não vou nem estudar e vai dar. Não, não é assim não, tem que estudar. Agora vamos destacar alguns de seus hobbies. Como é sua rotina diária? Você consegue equilibrar as responsabilidades como professor e policial? As responsabilidades consigo, né? Eu consigo, sempre estou cumprindo ali com os meus horários, dificilmente eu falto. Se eu faltar é extrema necessidade, nesse quesito aí eu consigo, na vida profissional. Como os seus alunos reagem ao saber que você também é policial? Influencia como você ensina? Para mim não influencia como eu ensino, certo? Não influencia. Mas reagem surpresa, né? Eles ficam surpresos. Mas assim, eu percebo que eu consigo totalmente diferenciar uma profissão da outra. Eu não misturo as profissões. O que te inspira a continuar nessas duas carreiras? Há pessoas que influenciam na sua jornada? Sim, há pessoas que me influenciam na minha jornada. Eu tive muitas professoras maravilhosas, né, na minha vida. Enquanto graduação, eu tive uma professora maravilhosa que me deu a mão quando eu precisei. O nome dela é Ana Paz. E assim, eu me inspiro nela porque ela é uma professora muito maravilhosa, muito humana, né? E como policial, tem um policial lá em Currais que eu me inspiro nele, né? Que é Sargento Ferreira. Ele é o melhor. É o melhor. Como você relaxa após um dia intensivo? Eu confesso a você que desde que eu assumi as duas profissões, é muito complicada essa questão de tempo e de descanso. Eu passo muita privação de sono, muito cansaço. Na maioria das vezes eu não estou em casa, né? Eu não sei nem me dizer como é que eu relaxo, mas eu vou dizer como é que eu me sinto bem, né? Eu me sinto bem quando eu tenho tempo para correr, quando eu tenho tempo para ir para a academia, aí eu me sinto bem. Mas dizer assim, relaxar é muito complicado. Porque em um período de uma semana, eu passo praticamente 4, 5 dias fora de casa. Fora praticamente total, né? E aí quando eu estou em casa, tem os trabalhos do mestrado, que ainda me acompanham, né? Então assim, o tempo que eu estiver em casa, você pode ter certeza que eu vou estar fazendo alguma atividade acadêmica. Muito obrigada aos nossos ouvintes. Obrigada, Luana, pela sua grande participação nesse podcast importante.
Sigam nossas redes sociais e esperem para futuros ou talvez próximos capítulos. Algum recado, Luana? Eu agradeço o convite, né? É sempre bom falar das nossas experiências, motivar as pessoas, né? O que eu posso dizer é que, gente, vai dar certo. Mas para dar certo, você tem que estudar, tá? Não tem outra fórmula, não tem outra coisa a se fazer. Se você quer alguma coisa, busque. Você só vai conseguir por meio da educação. Obrigado, gente. Obrigado, Luana. E é isso.